Vimos que após aderir ao cadastro único, devemos declarar situação de vulnerabilidade. Mas onde fazemos essa declaração? O caminho a ser seguido é bolsas, situação de vulnerabilidade socioeconômica e declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, como vemos nessa tela. E aí você se declara como vulnerável ou não vulnerável socioeconomicamente. Caso você se declare vulnerável socioeconomicamente, será necessário comprovar essa vulnerabilidade através de algumas documentações. E é importante reforçar que a comprovação deve estar em coerência com o que foi preenchido lá no cadastro único. Entendido isso, como faço a comprovação da minha vulnerabilidade? O caminho a ser seguido é anexar arquivos. Começando pela documentação de identificação do estudante, é necessário RG, CPF, laudo médico, no caso de pessoa com deficiência e ou doença crônica, carteira de trabalho para estudantes a partir dos 18 anos. E falando sobre carteira de trabalho, as páginas que devem ser apresentadas são aqui contém a foto, a página do seu verso, a página do último contrato de trabalho e também a página seguinte, mesmo que estejam em branco. Vejamos. Página da foto, verso da página da foto, página do último contrato de trabalho e a página seguinte. O que não devo apresentar? Justamente a parte de registro de profissões regulamentadas. Hey! Carteira de trabalho digital também é válida e pode ser apresentada, havendo vínculos ou estando em branco. Vejamos. Temos a página com os dados pessoais, identificando o portador, e a página dos contratos de trabalho. Importante! Caso a estudante não possua carteira de trabalho, deverá apresentar declaração de ausência de carteira de trabalho. E aqui temos justamente o modelo dessa declaração. E para finalizar, a documentação de identificação do estudante, deve-se apresentar também documento relacionado à situação conjugal, quando for o caso, como certidão de casamento ou declaração de união estável. Falando agora sobre a documentação de identificação dos membros do núcleo familiar do estudante, temos primeiramente a declaração de composição familiar. E aqui a gente tem justamente o modelo de declaração de composição familiar, onde devem ser inseridas informações sobre o estudante e aqui abaixo informações sobre quem compõe o seu núcleo familiar. Ela é de extrema importância, pois a análise socioeconômica do estudante a toma por base, e as documentações que veremos a seguir devem estar de acordo com o que foi apresentado na mesma. Para o caso dos maiores de 18 anos, é necessário apresentar RG, CPF, CNIS para os que se enquadrem nessa situação, laudo médico, no caso de pessoa com deficiência e ou doença crônica, e carteira de trabalho, seguindo todas as orientações passadas anteriormente. Já para o caso dos menores de 18 anos, é necessário apresentar RG e CPF ou certidão de nascimento e declaração comprovando matrícula escolar, além de valor da mensalidade paga, quando for o caso. Agora, relacionado à documentação dos pais ou responsáveis do estudante, é necessário declaração de casamento, caso sejam legalmente casados, declaração de união estável, caso não sejam casados legalmente, e temos também um modelo de declaração de união estável, onde os dois envolvidos devem assinar esse campo mostrado, e aqui abaixo também é necessário a assinatura de testemunhas. Continuando, deve ser apresentada a homologação do divórcio, se separados oficialmente, e ainda
declaração informando o tempo de separação, se separados não oficialmente. E também temos um modelo de declaração para esse tipo de situação, em que há separação não oficial. Para membros do núcleo familiar cujos pais são separados, é necessário apresentar documento informando o valor da pensão recebida, se for o caso. E também possuímos um modelo de declaração de recebimento de pensão, em que devem ser informados os dados do estudante e também os valores referentes ao recebimento. Continuando, deve ser fornecido documento informando que não recebe pensão, se for o caso, e ainda documento informando guarda, seja essa formal ou informal. E aqui temos o nosso modelo de declaração de guarda para menores de 18 anos. Finalizada a documentação de identificação dos membros do núcleo familiar do estudante, seguiremos falando sobre a comprovação de renda. Super importante! As documentações anexadas devem ser, no máximo, de até 3 meses anteriores à indicação do coordenador de projeto ou ação, ou ainda à inscrição em bolsa ou em auxílio. Para quem possui carteira assinada, é necessário apresentar contra-cheque dos últimos 3 meses ou declaração do empregador, alegando o vínculo empregatício e atestando o valor recebido. Para quem é autônomo, deve-se apresentar declaração de autônomo. E aqui a gente visualiza um modelo de declaração de autônomo, em que devem ser informados os dados da pessoa que for autônoma, incluindo a função que exerce e o valor mensal que recebe, aproximadamente. Ainda relacionado aos autônomos, será necessário apresentar declaração de autônomo e alvará, se tiver estabelecimento comercial, ou ainda declaração de autônomo e ITR, se tiver propriedade rural. Aposentados e pensionistas devem apresentar extrato de pagamento detalhado emitido pelo INSS dos últimos 3 meses e ainda comprovantes de complementação por previdência privada, se for o caso. Já beneficiários da assistência social devem apresentar extrato de pagamento identificado dos últimos 3 meses. E no caso de recebimento de benefício do governo, como Bolsa Família, Seguro Safra, Seguro Defeso, deve ser apresentado extrato de pagamento ou comprovante de saque identificados dos últimos 3 meses. Para finalizar, desempregados devem apresentar declaração de desemprego atualizada. E aqui também temos o modelo de declaração de desemprego. Além disso, também deve ser apresentada a rescisão de contrato, se for o caso, comprovante de seguro-desemprego atualizado, também se for o caso, e declaração de que recebe ajuda de terceiros, também atualizada, se for o caso, que é a mesma documentação que vimos para a pensão alimentícia. Comprovada a renda, é preciso também comprovar as despesas. E para fazer essa comprovação é necessário apresentar recibo de pagamento de aluguel, caso seja a situação, comprovante de financiamento de imóvel, se for o caso, comprovante de compra de medicação contínua, também se for o caso, e ainda contas de água, luz e internet. E para finalizar, comprovação de pagamento de imposto de renda deve ser feita apresentando cópia da declaração de imposto de renda e comprovante de entrega. A seguir, veremos algumas situações e quais documentos anexar de acordo com elas. Então, segue com a gente!